Uma viagem no tempo para entender a história de uma grande mudança. Simbolizada por um homem. Ele juntou todas as tribos e formou um grande exército. Pedras, montanhas, paisagens misteriosas da Terra Santa recontam hoje a jornada de quem viveu 3.000 anos atrás. Naquela época turbulenta, de guerra e sofrimento, parecia impossível sobreviver sem um rei. É num contexto de muita fragilidade política e militar que Saul vai surgir ali como um nome. Até então a monarquia era uma coisa nova para o povo de Israel. Ele vai ser o primeiro rei. Essa aqui é a cidade histórica de Kirbet Caiafa, uma cidade bíblica construída na época do rei Saul. As ruínas da cidade estão preservadas para que a gente possa contar a história. E diante do caos, surge um reinado. Para marcar o início da monarquia, para marcar a coroação de Saul como primeiro rei de Israel. Uma escolha. Uma transição. Todas as outras nações já tinham reis, tá? Então eles queriam aquilo. Conquista, império, riqueza, poder. Ao escolher Saul, o povo rejeita Deus. Um líder diferente do que o povo estava acostumado. Um rei sem castelos luxuosos. Um rei das batalhas. Bem aqui nesse penhasco de acesso dificílimo aconteceu uma famosa batalha da Bíblia. Saul se torna o primeiro rei de Israel. Um homem que se destaca e tem muita influência. A obstinação dos filisteus em tomar o território que pertence ao povo escolhido. E, claro, em se vingar dos israelitas pela derrota devastadora que sofreram há anos, continua. E eu, como Saul na série Reis, teria o dever de lutar pelo meu povo. Mas as minhas escolhas ao longo do reinado serão muito questionadas. Em Reis, vamos acompanhar as consequências da substituição da liderança de Deus pela liderança do homem. Passos incertos traçam os rumos de uma nação. Como uma pessoa comum, um homem do campo se torna rei. Ele era um jovem que cuidava dos negócios do pai, que é um pastor de animais, né? O cultivo da terra e a criação de animais estão presentes até hoje nas paisagens da Terra Santa. Imagens que nos transportam à vida das comunidades mais de 1000 anos antes de Cristo. Conforme você pode ver aqui, é uma terra bastante árida. E para mover todas essas pedras, preparar a terra, era muito difícil para uma pessoa fazer sozinha. Para isso, ela tinha que contar com a ajuda dos animais, conforme o jumento que você pode ver aqui. E uma família que não tivesse jumentos ou vacas teria muita dificuldade de arar uma terra. Essa realidade não era diferente para Saul, um homem de uma família de posses da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel da época. A jornada de Saul começa quando alguns animais escapam de suas terras. Uma busca que mudaria a vida dele para sempre. Esse cenário nos ajuda a entender um pouco da história bíblica. O relato diz que o pai de Saul havia perdido jumentas e por isso enviado o filho e servos para procurar os animais. Atualmente, as terras que um dia pertenceram à tribo ficam em uma região a poucos quilômetros de Jerusalém. Então ele rodou, ele veio aqui
saiu da tribo de Benjamim, seguiu pelas colinas de Efraim, depois ele passou para uma terceira tribo, que é a tribo de Manassés, e voltou pela tribo de Efraim, passou por essas colinas aqui, até que chegou lá, próximo à casa de Samuel. Samuel. Para contar a história de Saul, é preciso primeiro entender o legado desta figura fundamental na história dos israelitas. Ele usa todas as forças para manter a fé do povo, mesmo diante de muitos conflitos. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus, então vocês viverão e se multiplicarão. Nós estamos nos aproximando de um lugar chamado Nabi Samuel, onde, segundo muitos arqueólogos, nos tempos bíblicos viveu justamente o profeta Samuel, o último dos juízes, o homem que ungiu os 2 primeiros reis. E vir até aqui ajuda a explicar esse período de transição para a monarquia. Naquela época, o profeta era importante estar perto do exército, era o representante de Deus, então Deus estava com eles. Além de profeta, Samuel era juiz. Uma posição diferente daquela que os homens da lei exercem nos dias de hoje. Samuel era a grande liderança dos israelitas. Levando a palavra de Deus, tinha influência moral e espiritual na comunidade. Eu sei que a nossa situação não é nada fácil. Mas Deus não nos abandonou. Deus levanta Samuel, que é um homem segundo o seu coração, né? Ele nasceu para ocupar aquele papel. O nome de Samuel, Shmuel, significa o nome dele, né? O seu nome é Deus. Então, quando morre o Eli, ele se torna o último juiz de Israel. Um homem tremendamente ungido, sempre fez tudo de acordo com a vontade de Deus. É interessante que... Era um homem justo. Muito justo. A figura de Samuel é muito rica, né? Porque ora Samuel vai ser conhecido como profeta, ora Samuel vai ser conhecido como aconselhador, ora Samuel vai ser conhecido como aquele que repreende, ora ele vai ser conhecido como aquele que ajuiza, né? Que traz juízo para certas ocasiões em que ele é levado, né? A trazer a palavra de Deus ou o juízo de Deus para aquela população. Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, vivia aqui, exatamente onde a gente está. Este é o local, segundo a tradição, e o mais provável local, segundo os historiadores, onde Samuel vivia. Nós estamos no que se chamava cidade de Mitzpah, na região de Benjamim. A gente vai descer agora no local onde os especialistas acreditam que fique a tumba do profeta Samuel, onde ele teria sido sepultado. É um lugar sagrado para o povo judeu, então a gente tem que colocar o solidel aqui para na cabeça. Vamos lá para ver de perto. Aqui funciona uma espécie de sinagoga, tem gente rezando, então a gente vai entrar sem fazer muito barulho e respeito. Então esse aqui é o lugar onde eles acreditam que o profeta Samuel tenha sido sepultado. Nabi Samuel até hoje carrega a história do profeta. Nós podemos ver que no lugar onde existem esses vilarejos hoje aqui, e até Jerusalém ao fundo, haviam aqui centenas ou talvez milhares de vilarejos judaicos, israelitas, de 3.000, 3.200 anos atrás. Foi aqui que o povo de Israel começou a colonizar a terra, a se expandir. Eles vieram do Vale do Jordão, entraram pelas montanhas e se estabeleceram nelas. A gente imaginar que cada lugar desse era um quarto de uma casa nos tempos bíblicos e que até hoje está preservado assim, de forma intacta. Impressionante. Os pesquisadores acreditam que nesta região também aconteceu o encontro de Samuel com Saul, o homem que procurava os animais do pai. Quando Saul encontra Samuel, um dia antes, Deus já tinha falado para ele: olha, o rei que eu escolhi, ele vai vir até você. E ele vai vir para procurar das jumentas, né? O rei escolhido por Deus.
Nada. Mas por que aquele camponês de vida simples que apenas buscava a sobrevivência da família deveria ser coroado? Até então, o único rei do povo era Deus, único e invisível. Mas os israelitas queriam um líder humano que pudesse ser visto e admirado, talvez inspirados pelo exemplo de outros povos inimigos que tinham um rei para protegê-los. Samuel, o último dos juízes, era contra a ideia. Mas Deus quis atender o pedido do povo e indicou ao profeta Saul, da tribo de Benjamim, para ser coroado. Todos os povos ao redor diziam assim: que Deus é esse que não tem rosto? Que Deus é esse que é invisível? Para eles era inadmissível, né? Todos os demais tinham, né? Baal, Dagon, todos os deuses tinham estátuas. Nenhum Deus ou enviado de Deus algum irá nos deter. Nunca! E isso, de certa maneira, influenciava o povo de Israel, que se sentia, em alguns momentos, desprotegido. Então, na medida em que esse povo se distancia da figura divina, se distancia daquele relacionamento diário, santo com Deus, isso vai abrir ali uma possibilidade, sim, de olhar para o lado, de olhar para a grama do vizinho. O povo havia tido uma contenda com Deus, rejeitando a liderança divina, rejeitando o papel dos juízes e agora estava pedindo um rei. Todas as outras nações já tinham reis, tá? Então eles queriam aquilo. As disputas por território com os povos vizinhos, como os filisteus e os amonitas, eram cada vez mais frequentes. Israel já vinha, de uma série de confrontos. A história já nos mostra isso, uma série de confrontos. Um dos, digamos assim, principais rivais, talvez o arquirrival, histórico dos hebreus, que eram os filisteus, já haviam iniciado diversas campanhas para tomar aquela região. Entre os filisteus, eles tinham os reis das cidades, mas eles também tinham o que a gente chama de Sarnei Plistim, que eram também os ministros ou os generais dos filisteus. Então eles olhavam para o modelo mais próximo que eles tinham e buscavam seguir esse modelo, ao invés de continuar no modelo bíblico, o modelo espiritual, de lideranças espirituais levantadas por Deus, como foi a liderança de Moisés, de Arão, de Josué e agora Samuel. Se inclinarem diante de outros deuses e os servirem. Então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Então os hebreus rejeitam isso e buscam ser como todos os outros povos da região. O estopim para a busca por um rei de Israel foi a ameaça dos amonitas. Amonitas são os filhos de Amon. Quem era Amon? Amon foi filho de Ló, com uma das suas filhas. São povos que habitavam anteriormente na região que hoje é Jordânia. Quando os amonitas ameaçaram o povo de Israel, inclusive o rei dos amonitas, ele chamava, na Bíblia está Naás, mas no hebraico é Nahash. Nahash é serpente. E aí o povo falou, não, pera lá, me dá um tempo porque eu vou procurar em todas as fronteiras de Israel se tem alguém que nos defenda. Mas não é só isso. O comportamento dos filhos de Samuel e dos filhos do seu antecessor, o juiz Eli, também tem grande influência. Os filhos dos líderes, tanto os filhos de Eli quanto os filhos de Samuel, estavam se corrompendo e usando o poder que eles tinham para o benefício próprio. Se até então o rei de Israel era Deus, qual a frustração de Deus ao perceber que o povo queria um outro rei? Enorme, enorme. Quando o próprio Samuel ficou muito chateado, quando o povo começou a clamar a Deus. Deus falou, por que você está achando que eles estão te rejeitando? Eles estão rejeitando a mim. Eu vou te mostrar quem é o rei, e dar todas as orientações. Inclusive, quando Samuel está resignando o seu cargo, ele fala claramente, olha, Deus que sempre salvou vocês, desde o Egito, em todos os momentos. Ele está dando um rei para vocês, mas ele está dizendo para vocês hoje que vocês pecaram contra ele por terem pedido um rei.
Como é que é a expressão que se diz hoje em dia? Ele saiu atrás de jumentas e voltou coroado rei? Como é que é isso? Essa é uma expressão muito comum em Israel para dizer que a pessoa conseguiu ter um sucesso absoluto quando ela faz o esforço para uma coisa tão simples, mas o resultado final é algo simplesmente inconcebível de tão bom que ele é. E essa expressão é utilizada pelos israelenses até o dia de hoje. Você saiu para buscar jumentos e recebeu o reino. Naquele momento, Saul é ungido por Samuel. A unção representava a capacitação que Deus estava dando para alguns homens específicos e que significava a própria presença de Deus na vida daquele homem. O sacerdote carregava consigo um chifre que era fechado na sua parte larga, tinha um pequeno furo na parte estreita, na ponta do chifre, e agora ele pega esse azeite que está ali dentro daquele chifre e derrama pela ponta do chifre sobre a cabeça de Saul. Assim, simbolizava que Saul estava recebendo poder para reinar sobre a casa de Israel. O azeite ele tem muitas representações na Bíblia. Ele representa a luz, a luz que simboliza a eternidade, a criação, e também simboliza, obviamente, a riqueza, a prosperidade. Ou seja, o azeite representa tudo que é de bom, que é produzido na terra de Israel. Como é que a gente pode imaginar a reação de um jovem, provavelmente pastor de animais, recebendo a notícia de que ele foi escolhido para ser o rei? Ele diz o que exatamente? Ele ficou apavorado, tanto é que ele falou, não, o senhor deve estar enganado. Eu sou de uma tribo pequena e a minha família aqui, eu acho até que é uma atitude humilde dele, porque de fato a família dele não era pequena. Saul, ele é de uma família abastada. E Saul, diferentemente dos assentamentos, dos aldeamentos da época, ele está numa região onde os senhores donos de bois, a Bíblia fala sobre isso, no livro de Samuel, é como se fosse uma elite. Esbocete, onde estão seus irmãos? Saul é pai e marido. Com sua esposa Ainoã, constitui uma família. À primeira vista, se olharmos para a ideia de que ele era um camponês e que ele fazia parte, como ele mesmo se coloca, Ora, como eu vou ser um líder, como eu vou ser um rei se eu sou parte da menor tribo, Sou aqui da parte da tribo de Benjamim, como é que eu vou ser aquele que vai unificar um povo, uma população? Que a gente vai perceber que o governo dele duradouro vai acontecer justamente, uma das razões é por esse seu carisma, essa sua capacidade de governar, de arregimentar, sim, massas, de trazer a população ao seu redor, de fazer com que as pessoas estejam em seu favor. Nossa viagem segue até a região onde Saul nasceu e viveu. Nós estamos em Tel El-Fur, que atualmente fica na região de Jerusalém Oriental. Mais de 1000 anos antes de Cristo, essa mesma área era conhecida como Gibeá, e foi exatamente aqui onde nasceu Saul, o jovem que se tornou o primeiro rei de Israel. Segundo os historiadores, o pai de Saul era um homem rico e influente. Saul também chamava a atenção de todos, principalmente pela beleza e ainda pela altura. A Bíblia menciona que nenhum outro israelita chegava acima dos ombros dele. São características que fizeram com que Saul fosse admirado pelo povo. Atualmente, o local histórico está pouco preservado devido à disputa recente por territórios. Mas, em 1920, o arqueólogo americano William Albright fez descobertas surpreendentes na região. Aqui estava um palácio ou uma fortaleza da época do rei Saul. E ele identifica esse lugar não só por causa dessa fortaleza, porque fortaleza pode encontrar em diferentes lugares, mas também pela localização geográfica desse lugar. Ele encontra cerâmica e estruturas de construção de um edifício público, sério, não uma casinha simples, ou seja, que servia para funções públicas. Saul escolhe sua terra natal para morar enquanto rei. E a decisão não teria apenas razões afetivas. Por que aqui é estratégico? O que tem de tão estratégico? É um lugar muito alto, estamos 840 metros acima do nível do mar. Assim, vemos para lá o Mar Morto, deserto da Judeia, um lugar alto. Também podemos ver, em um dia claro, podemos ver o Mar Mediterrâneo. Em um dia claro, podemos ver Amman.
Podemos ver aqui Jerusalém, que está mais ao norte. É um lugar alto, uma presença. Naqueles tempos, ser rei não significava viver com luxo. Na verdade, os reis daquela época eram líderes tribais que eram alçados, né, para uma liderança global. No caso de Saul, ele reunificou as 12 tribos, mas durante um tempo ele continuou, né, vivendo em tendas. Depois, com os espólios de guerra, com tudo que ele conquistou, ele obviamente foi ascendendo e tendo uma qualidade de vida melhor. Mas ele era um homem, eu diria, rústico. Enquanto governante, o Saul ele poderia ter acesso a o que naquele contexto havia de luxo a ser oferecido. Mas ainda assim ele consegue, ele abre mão de determinados luxos, tal como a sua moradia, né, o local em que ele vai morar. Aí a gente pode discutir talvez as motivações dele fazer isso, né, mas a mim me parece que ele queria ter um mínimo de empatia por parte da população, né, de olhar, a gente se identifica aqui, eu tenho uma liderança, eu sou um líder, eu sou o governante, eu sou o rei, mas ainda assim eu estou próximo do povo. Não existe aqui uma muralha, por exemplo, que vai me separar de vocês. Mais do que governar, o rei tinha a missão de liderar o povo nas batalhas. E Saul se mostrou um guerreiro vitorioso. Como é que Saul conseguiu se tornar um líder com capacidade militar para juntar, unir o povo e liderar o povo em vitórias contra os inimigos? Eu acredito que ele se reuniu com pessoas que ele podia confiar, pessoas com experiência. E já que falamos de liderança, um líder não sempre tem que saber tudo. Geralmente o líder não sabe tudo, por mais que ele acha que ele sabe tudo. Mas tinha um filho, como Jonathan, e outros filhos também, que eram grandes lutadores, grandes militares, e ajudado também por apoio do povo.